Fiscal cobra propina semanal para liberar ambulantes. Defesa Civil avalia que vila atingida pela barragem vai sumir do mapa. Em São Paulo, a busca por emprego volta a atormentar milhares de pessoas. No Sul, confusão na retirada do FGTS para vítimas do temporal. PSDB retira o apoio a Eduardo Cunha e cobra o afastamento do presidente da Câmara. E um alerta na hora da comida. Nem sempre o mais rápido, o mais prático e o mais saboroso é o melhor. Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa mostrando como ambulantes que vendem comida na zona oeste de São Paulo são explorados justamente por quem deveria controlar esse tipo de comércio. Um fiscal da subprefeitura da região recolhe semanalmente propina de cada um deles. A nossa equipe flagrou essa cobrança. Tem fiscal na área. São os agentes da subprefeitura da Lapa, zona oeste de São Paulo. Eles percorrem um conhecido mercado de ambulantes na Barra Funda. É um local bem movimentado, com diversos tipos de comida de rua. Fica em frente a uma grande universidade, perto da estação de metrô. Mas a lei que está no papel parece não ser a mesma que existe por aqui. É fácil perceber isso. A venda de bebida alcoólica, por exemplo, é liberada. Cerveja que o senhor tem aí, né? A lata de cerveja ainda é servida no capricho. O brinde dos amigos é comum por aqui. E o texto da lei sobre a comida de rua é claro, está lá no artigo 6º. Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas, a não ser que tenha algum evento e que haja autorização. Mas essa não é a única irregularidade. Olha só como esse vendedor aí trabalha. Primeiro mexe numa pá de lixo, depois fica um tempo acertando as ligações nos fios do poste de energia elétrica. Em seguida, sem qualquer cuidado com a higiene, pega os pães que estão no saco plástico e os coloca numa caixa. Dados da Prefeitura de São Paulo mostram que para esta região, poucos vendedores de comida de rua poderiam estar aqui. Há somente 14 licenças de trabalho emitidas. Mas aqui, a realidade é bem diferente da oficial. Existem muitos ambulantes. Os pontos de venda funcionam praticamente um colado no outro. E isso é uma rotina. Às vezes fica até difícil para o pedestre circular. E como passa gente nesse local? É por isso que os espaços são tão disputados. Nossa reportagem contou. Entre carrinhos, barracas e food trucks, tem mais de 80. Para entender como funciona essa concorrência, já que as licenças nem chegam a 20, nosso produtor conversou com ambulantes. Rapidamente ele descobriu que quem não tem permissão paga propina. Você paga para quem? Da fiscal? O cara lá de dentro é Djalma Cavalcante de Arruda, um fiscal da subprefeitura da Lapa. Por aqui ele é conhecido como sendo o coordenador da região. E veja só, a R$50 por semana, levando em conta que há pelo menos 70 pontos de venda ilegais, Djalma recebe a cada 7 dias, por baixo, R$3.500. Pelo que flagramos, ele tem força mesmo. Aqui, dá uma bronca num vendedor ambulante que descumpriu com o horário de montagem da barraca. Detalhe, esse vendedor não tinha licença. Nosso produtor é apresentado a Djalma. Interessado em saber como se coloca um carrinho no local, ele confirmou a suspeita. É tudo na base do dinheiro. Como é que é aí que a gente faz? É semanal, né? Semanal? Semanal, a gente conversa aí. Quando? Primeiro vem seu movimento. Aí depois chega na quantia. Quando dá a quantia, você não vende. Se eu souber, você ajudar. Eu vou te ajudar. Se ajudar. Tá. Quando você vende 80 conto, parece 50 seus? Djalma, que cobra propina usando o crachá da prefeitura, ainda dá mais uma dica para fechar o negócio. E como é que faz pra gente conversar aí? Você está sempre aqui? A prefeitura aqui da Cruz, conhece? Sei. É lá ali, né? Isso. Aí eu te procuro lá? Do Djalma. Você, né? Então, seu gestor foi meu, eu vou lá e deixei ele lá. Mas qual horário que é melhor? Terça-feira, meio-dia.
No dia e hora marcados, nossa reportagem esteve na subprefeitura da Lapa procurando pelo Djalma, mas ele não estava. Mesmo assim, ouvimos de um funcionário. O caminho para quem não tem permissão de trabalhar é falar com o fiscal. Você tem licença lá? Não, mas então eu já não posso ajudar. Aí tem que ser só com ele mesmo. Mas como o próprio fiscal disse, é tranquilo. Aqui ninguém prejudica ninguém. A Prefeitura de São Paulo informa que o funcionário será investigado pela Controladoria Geral do município e, se for comprovada a participação dele no esquema de cobrança de propinas, será demitido. Além das vidas perdidas, do desamparo de centenas de famílias e da paisagem marrom, a lama que escorreu das barragens de Mariana espalhou insegurança, desabastecimento e varreu do mapa uma comunidade inteira. Dor e silêncio. Foi assim o enterro de mais uma vítima do desastre em Mariana. O corpo de Tiago Damasceno, de 7 anos, foi encontrado no fim da tarde de ontem na cidade de Rio Doce, a 100 quilômetros de Bento Rodrigues. Mas só hoje os parentes fizeram o reconhecimento. Na hora do acidente, Tiago estava em casa com a avó. Ele na sala assistindo televisão e ela no quarto. Ao ver que a onda de lama se aproximava, a avó ainda correu para tentar salvar o neto. Ao ser resgatada de helicóptero, Dona Darcy estava com quase todo o corpo coberto de lama e desesperada por causa do neto. As buscas por sobreviventes continuam, mas chegaram a ser interrompidas por causa da repercussão de um vídeo publicado na internet. Um oficial da Polícia Militar fala com um grupo de moradores de Bento Rodrigues sobre a última barragem da Samarco. Ela está trincada, a empresa já está começando a fazer uma outra parede para sustentar o peso da água lá. A partir de hoje não vai haver mais nenhum tipo de descida lá na cidade. O policial se refere a Germano, a única das 3 barragens da empresa em Mariana ainda de pé. Os bombeiros negam a existência de rupturas. Esse problema não existe, a barragem está sendo vetorada, os trabalhos foram rapidamente suspensos e assim, dessa mesma forma, retornaram. Coincidência ou não, os bombeiros voltaram a impedir o acesso dos jornalistas a Bento Rodrigues e passaram a trabalhar nas partes mais altas, consideradas mais seguras, onde dificilmente outro mar de lama chegaria. Equipes de resgate usam água nas escavações perto das casas. Na hora de ir embora, os bombeiros têm que pular para dentro do helicóptero, que não pode pousar por causa do solo ainda instável. Com a lama a 5, 6 metros de altura, ambientalistas dizem que Bento Rodrigues vai sumir do mapa de vez. Técnicos do Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos buscam as caixas pretas do avião que caiu em Goiás e matou 4 pessoas, entre elas 2 diretores do Bradesco. Até o fim da tarde de hoje, ainda havia fumaça no buraco aberto pelo avião. Trabalhadores de fazendas próximas ouviram o barulho do motor e a explosão. Tinha uma cratera, o fogo, um raio de uns 200 metros, 300 metros assim, tinha vários pequenos focos de incêndio, sabe? E pedaços do avião, sabe? Um pedaço da fuselagem, da lataria dele. O avião saiu de Brasília com destino a São Paulo e caiu entre a cidade de Guarda-Mor, em Minas Gerais, e o distrito de Santo Antônio do Rio Verde, município de Catalão, Goiás. O tamanho e a profundidade do buraco sugerem que o avião caiu de bico. Ele praticamente desapareceu depois de cair. E isso deve dificultar também o resgate dos corpos. Uma retroescavadeira está sendo usada para desenterrar a parte maior do avião. Os pilotos eram Ivan Valim e Francisco Pinto. Como passageiros, o presidente da Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi, de 54 anos. Ele estava na instituição havia 34 anos e era cotado para assumir a presidência. O outro era o presidente da Bradesco Vida e Previdência, Lúcio Flávio de Oliveira, de 55 anos. Em nota oficial, a presidente Dilma lamentou o acidente. Os corpos vão ser levados a Belo Horizonte para identificação. A investigação do CENIPA não tem prazo para apresentar resultados conclusivos. O avião Cessna Citation estava em dia com documentos e manutenção. Flagrante no Rio de Janeiro. Traficantes posicionados no alto do morro atiram na polícia.
Repare que 2 homens usam a proteção do rochedo para disparar contra os policiais que estavam nas ruas da comunidade. Os criminosos agem como franco-atiradores. Durante a operação, a polícia apreendeu armas, drogas e radiocomunicador. Um suspeito foi preso. Felizmente, nenhum policial foi atingido. Agora vamos mostrar uma imagem que as novas gerações só agora conhecem, que são as filas enormes de desempregados em busca de vagas em diferentes áreas. São milhares de pessoas que participam de um mutirão do emprego no centro de São Paulo. A fila gigantesca impressiona. O Anhangabaú, em São Paulo, virou o vale de quem busca trabalho. São oferecidas aqui mais de 7.000 vagas em grandes empresas. Uma esperança no meio da crise. Operador de cobrança e operador de suporte técnico. Empregos nas áreas de alimentação, comércio, serviços de limpeza, call centers. Operador de telemarketing. 15.000 pessoas devem passar por aqui até sexta-feira. Douglas, de 53 anos, está desempregado há 9 meses. Muito difícil, muito concorrido e poucas vagas e muita gente, né? Esse economista lembra que o Brasil está perdendo em média 100.000 empregos formais por mês desde o início deste ano. O desemprego é a situação mais cruel para o cidadão, porque não é um ajuste que ele faz cortando um pouco aqui, cortando um pouco ali. É uma situação em que ele fica sem condição de renda e de manter o seu bem-estar e a sua dignidade e a sua família. O aumento dos juros e o ajuste fiscal adotados pelo governo, a crise política que paralisa os investimentos e até a redução no ritmo da economia internacional. Tudo isso ajuda a explicar esta cena aqui, que o país já não estava mais acostumado a ver. Nos anos 80 e 90, eram comuns nas grandes cidades filas de gente procurando emprego. E pelo visto essa imagem voltou agora para atormentar os brasileiros. Samara é de uma geração que nunca viveu nada parecido. Desde que chegou ao mercado de trabalho, não tinha ficado mais do que 2 meses sem ocupação. Agora, desde abril, não sabe o que é ter um salário no fim do mês. A expectativa da gente conseguir um emprego bom, com um salário compatível com o nosso estudo. Na região metropolitana de Porto Alegre, a fila era para sacar o fundo de garantia. Os moradores precisam do dinheiro para reconstruir as casas perdidas depois dos temporais no mês passado. Fila para entrar na fila. O que começou de madrugada se estendeu por horas e por quilômetros. Eu estou aqui desde as 5 horas da manhã, já são 5 horas da tarde e não nos dão um parecer do que vai acontecer. Milhares de pessoas dormiram no local para não perder tempo e as senhas de atendimento. Em Canoas, na Grande Porto Alegre, mais de 10.000 pessoas tiveram as casas atingidas pelos temporais em outubro. Todas têm direito a receber o FGTS. A liberação do benefício está vinculada ao decreto de situação de emergência assinado pelo prefeito. O pedido pode ser feito até janeiro. Mas eles têm pressa para construir um novo lar. Para reerguer suas vidas, para poderem passar Natal e Ano Novo dignamente. Os alagamentos fizeram muita gente sair de casa no mês passado. Agora, diante da possibilidade de reorganizar a vida, o desespero era quase inevitável nos postos de atendimento. É um dinheiro que é nosso, a gente não está pedindo favor para eles. O atendimento continua amanhã. Um idoso quase é atropelado por um trem em Barra do Piraí, no sul fluminense. Ele atravessa a ferrovia tranquilamente enquanto o trem se aproxima. O maquinista aciona o freio de emergência. Mesmo com a velocidade reduzida, o trem por pouco não atinge o idoso. Fuga de presos em Baiti, no Paraná. Veja que um homem chega com uma marreta e começa a quebrar a calçada que fica em frente à delegacia. Logo depois, o primeiro preso sai do buraco. Em seguida, outros detentos. Até agora, nenhum deles foi recapturado. E você também pode enviar um vídeo para o nosso WhatsApp 989333150. O aumento dos casos de microcefalia em bebês de Pernambuco levou o Ministério da Saúde a declarar estado de emergência. 44 cidades apresentaram casos.
A Secretaria de Saúde do Estado lançou nesta quarta-feira um protocolo padrão com orientações para a notificação de novos casos de microcefalia. Como notificar, que exame solicitar, tanto de imagem como exames laboratoriais, para onde mandar esses pacientes. A maioria das notificações foi feita em Pernambuco. 141 casos de recém-nascidos com microcefalia em 44 municípios. Diante da situação, o Ministério da Saúde decretou o estado de emergência sanitária nacional em razão do que já é considerado um surto. Estamos, de fato, em uma situação inusitada em termos de saúde pública. Uma das suspeitas da equipe que investiga o surto é a contaminação da mãe pelo Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti, o mesmo mosquito que provoca a dengue. Pernambuco enfrentou uma epidemia de dengue e de Zika vírus este ano. Foram contabilizadas 113.328 infecções no estado. O Ministério da Saúde investiga um caso suspeito de ebola. Uma unidade de pronto atendimento em Belo Horizonte foi fechada para que o paciente ficasse isolado. O homem de 46 anos chegou em Belo Horizonte na última sexta-feira, após passar um tempo na Guiné, na África. Ontem, ele deu entrada numa unidade de pronto atendimento com sintomas de ebola. Devido ao risco de contaminação, a UPA foi fechada por tempo indeterminado. O paciente e os funcionários do local estão isolados. Deste hospital, o homem segue para o Rio de Janeiro até uma unidade da Fiocruz, referência no tratamento de doenças infecciosas. Lá, ele passará por uma série de exames. Enquanto não for confirmado o diagnóstico, o paciente permanecerá isolado, recebendo atendimento médico. Segundo o Ministério da Saúde, ele apresentou sintomas como febre alta, dor muscular e dor de cabeça. A transmissão é pelo contato com o sangue ou com fluidos corporais. O feijão está deixando a refeição das famílias brasileiras mais cara. A alta nos últimos 12 meses chega a 35%. Tempero e muito capricho naquela receita que o brasileiro adora. O arroz e feijão. Esse aí não muda, Esse não pode faltar. A preferência não muda. Já o preço... Sobe a cada dia. Você pode ir no mercado a semana inteira que o preço está sempre mudando. Má notícia, no país onde 7 em cada 10 pessoas dizem comer feijão pelo menos 5 vezes por semana. Um dia só que a gente fica sem ele já sente falta, né? Variedades de feijão no Brasil tem para todos os gostos. Só nessa banca do mercado público a gente encontra 15 tipos diferentes. Entre os mais consumidos, só neste mês, o jalo passou de R$ 7 para R$ 8 o quilo. O carioca subiu de 5 para 6 e o rajado também ficou R$ 1 mais caro. Esse é um campeão de reajustes. De um ano para cá, subiu 35%. Arroz e feijão não é comida do brasileiro. É um absurdo, tem que abaixar. Os motivos para este ingrediente tão básico e popular chegar mais caro ao consumidor começaram no campo. Na época que deveria estar chovendo, tivemos um período de seca e na época de colheita, chuva, uma vez colhido o produto, nós tivemos uma alta do combustível, afetando exatamente o custo do transporte. E se não abre mão, o brasileiro dá um jeito. Tem que fazer, botar água no feijão. Uma mandioca sem engrossa o caldo e vai levando. Tem que fazer render o feijão, né? Mas para dar gosto, sal. Só que no caso do brasileiro, é muito sal. O dobro do recomendado para o dia inteiro. Um exagero que bate forte no coração. Na Universidade de Campinas, pesquisadores tentam descobrir um substituto para o cloreto de sódio, o componente perigoso do sal de cozinha que consumimos diariamente. Se a medida ideal seria uma pitadinha, bem vigiada, caindo diante dos olhos, alguns produtos trazem embutida a cota de sal suficiente para o dia inteiro. Só nas fatias de presunto assim, fininhas, quanto seria, hein? Só para saber. O presunto possui aproximadamente 400, 420 miligramas de sódio por porção. Uma porção em geral corresponde a 3 ou 4 fatias. Tá. Isso equivale a 17% do teor de sódio que pode ser consumido ao longo do dia.
Já o salame, esse sal é concentrado, evidentemente ele vai ter um teor maior, cerca de 800, 850 miligramas. Isso corresponde a 34, 35% do teor de sal por dia que ele pode consumir. No cubinho do tempero, tão prático de usar, lá se vai metade do sal do dia. No pacote de bolacha, que alguns devoram por inteiro, só de sódio, componente do sal, 60% do consumo do dia. Esses produtos na bancada de estudos dos pesquisadores da Unicamp estão nas gôndolas dos supermercados. E até bem pouco tempo eram os preferidos no carrinho dessa empresária. O sal disputava espaço com as massas e uma infinidade de outros carboidratos simples, como os pães, por exemplo. Era uma alimentação prática e não saudável. A vida da gente é muito corrida, então punha já no carrinho e ia embora. A conta chegou e não foi no caixa do supermercado. Os exames revelaram taxas elevadas de colesterol e triglicérides, que são as principais gorduras do nosso organismo, a maior parte produzida pelo fígado. Cansaço, às vezes tinha palpitações. Taquicardia. E tontura. O colesterol aumenta quando ingerimos gorduras de origem animal de forma exagerada. Já o triglicérides, quando comemos carboidratos em excesso, como arroz, macarrão, pão. Em taxas elevadas, além de mal-estar, o triglicérides pode causar sérios problemas de saúde. O aumento de triglicérides também pode aumentar risco cardiovascular, não só o aumento de colesterol, né? Antes achava que era só do colesterol ruim o LDL, mas o triglicérides também está associado. E, além disso, aumenta o risco de pancreatite. Outra sequela é um diabetes, porque perdeu parte do pâncreas que secretava a insulina. Por conta de riscos assim, muita gente anda mais atenta ao que come. E a indústria já sentiu as novas exigências do consumidor. Reduzir a quantidade de sódio é o principal desafio do Laboratório de Carnes e Derivados da Unicamp. O grande desafio é reduzir esse sal que tem alto teor de sódio por outro que contenha menor teor de sódio, ou simplesmente reduzir sem substituição. São mais de 40 anos de estudos e algumas conquistas importantes que ainda não chegaram às prateleiras, como a salsicha com teor reduzido de sódio, por exemplo. Se adiciona, em geral, 2% de sal numa formulação, nós conseguimos adicionar 1% e substituindo esse outro 1% por outros sais, o cloreto de cálcio e o cloreto de potássio, né, que não tem sódio. Além de ajudar a desenvolver produtos com uma quantidade menor de sal e com quase o mesmo sabor, os pesquisadores aqui da Unicamp têm um outro desafio pela frente e dos grandes, descobrir um pouco mais sobre o paladar dos brasileiros. O obstáculo continua sendo o hábito das pessoas. O sabor está associado a altas dosagens de sal. Veja só o teor presente num prato de comida assim. Professor, um prato tipicamente brasileiro, né? Seria uma porção equivalente a um almoço. E a gente aí verificou 416 miligramas de sal. É uma quantidade aceitável? Essa é uma quantidade aceitável, corresponde, em uma das refeições do dia, aproximadamente 20% do teor de sódio que o indivíduo, que a pessoa deveria consumir para prover bem a sua saúde. E num sanduíche tradicional, o chamado fast food? Aqui nós temos praticamente 40% do teor de sódio que o consumidor deveria consumir ao longo do seu dia. Nessa balança, a empresária Cláudia preferiu apostar na saúde. No novo carrinho, escolhas diferentes. Dieta rica em produtos naturais. Uma maçã por dia, que ela é muito saudável, então você pode pôr no seu carrinho. Carnes magras e brancas. No lugar do carboidrato comum, produtos integrais. A gente não pode tirar o carboidrato total da dieta porque a gente precisa dele. É a qualidade da alimentação. Então a gente vai preferir os carboidratos integrais, como eu falei, numa quantidade suficiente para que você gaste aquilo que você ingere. E muita água. A água é essencial, até para que as fibras tenham a função realmente dela, né? Poder agir, hidratação, então é
essencial. Mudanças na dieta, ajustes na vida. Perdeu quantos quilos? 7 quilos. E as taxas de colesterol? Diminuíram. De mês a mês eu faço os exames, né? E estão diminuindo. Uma vida mais leve, sem muito doce, sem tanto sal. Temperada, mas sem exageros. O PSDB formalizou em plenário a cobrança para que Eduardo Cunha deixe a presidência da Câmara dos Deputados. A bancada de deputados tucanos cedeu à pressão do comando do partido, que viu no apoio velado a Eduardo Cunha um risco de desgaste político perante a opinião pública. O líder Carlos Sampaio, que evitava confrontar Cunha em troca de uma decisão favorável ao impeachment de Dilma, foi enquadrado pela cúpula e teve de subir à tribuna para cobrar o afastamento do presidente da Câmara diante do próprio PMDBista. Esperávamos a resposta do presidente Eduardo Cunha. Ele as deu e, a nosso ver, a nosso sentir, as deu de forma insatisfatória. Vossa Excelência fez uma defesa oral, mas penso eu, deverá apresentar provas documentais de sua fala no Conselho de Ética. Foi um golpe duro na defesa do presidente da Câmara e que pode ser acompanhado por democratas e pelo PPS, que já dão sinais de abandonar a canoa do presidente da Câmara. Com a guinada no PSDB, Cunha perde 2 votos no Conselho de Ética. Eu achei que era o momento de falar e falei. Se o PSDB gostou ou deixou de gostar, isso é o problema do PSDB, é uma avaliação deles. Pelo posicionamento dos seus membros no Conselho de Ética, ele já não tinha gostado antes de eu falar. E a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco a repatriação de dinheiro enviado para o exterior. Com a medida, a equipe econômica espera arrecadar mais de 100 bilhões de reais. Essa repatriação foi decidida no momento em que as dificuldades para aprovar as medidas para o ajuste fiscal ameaçam o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Na Confederação Nacional da Indústria, o ministro mais uma vez defendeu a volta da CPMF. Os instrumentos mais fáceis foram esgotados. A gente tem que olhar para o que a gente tem que acertar para aproveitar em toda a sua amplitude as vantagens que o Brasil tem. Os empresários responderam com novas críticas à proposta. O ajuste fiscal tem que ser feito pela redução dos gastos públicos, por mudanças estruturais importantes como a mudança da Previdência. A defesa constante pela volta do imposto do cheque desgastou de vez o titular da Fazenda. As propostas do ajuste fiscal nunca agradaram ao PT. E o que antes se comentava apenas nos bastidores, agora se tornou público. O ministro Joaquim Levy pode estar a um passo de deixar o cargo. Hoje, no Congresso Nacional, o que se ouve em todos os cantos é que o ministro já foi afastado de fato. Já se prepara para um novo ministro assumir. Como cobrar da oposição apoio a medidas que sequer o governo nelas confia? Os petistas defendem a substituição por Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central. Não cabe a nós, do parlamento, definir quem será o ministro da Fazenda. Cabe à força produtiva e, particularmente, à presidência da República. Veja a seguir, ex-homem forte do Banco do Vaticano não tem problemas de saúde e vai responder por processo por corrupção. E ainda hoje, você já decidiu o que fazer com o 13º salário? Duas pessoas morreram e 2 ficaram feridas no choque entre trem e metrô em Teresina, no Piauí. As composições ocupavam a mesma linha. As autoridades investigam se houve um problema de comunicação entre controladores e maquinistas. Entre os mortos estão o condutor do metrô e um auxiliar do trem de carga que transportava cimento. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou as liminares que garantiam a pacientes com câncer o acesso à chamada pílula da USP. Os juízes consideraram que a fosfoetanolamina não deve ser distribuída aos doentes sem antes passar por todos os testes. Com isso, a USP não precisa mais entregar os comprimidos a quem precisa. Peritos italianos declaram que o ex-homem forte do Banco do Vaticano não tem problemas psiquiátricos e é capaz de responder ao processo por corrupção e lavagem de dinheiro. Advogados de Nunzio Escarano alegavam que ele sofre alucinações. O Monsenhor foi preso em 2013 ao tentar viajar com 20 milhões de euros não declarados.
Na próxima audiência, ele pode ser indiciado. Acordo mundial vai permitir o rastreamento de todos os voos. Heloísa Vilela. Mais de 160 países vão se unir para evitar desastres como o que aconteceu com o avião da Malaysia Airlines, que desapareceu em março do ano passado. Com a decisão, satélites de vários países vão acompanhar o trajeto das aeronaves. O espaço aéreo de todo o planeta será monitorado. Na China, Dia do Solteiro bate recorde de vendas online. Cíntia Godoy. A maior empresa de comércio eletrônico do mundo faturou o equivalente a 53 bilhões de reais em apenas 24 horas. Os produtos mais procurados foram celulares e tablets. O sucesso da data já é maior que o da Black Friday e da Cyber Monday. Veja a seguir, taxistas fazem protestos em várias capitais contra o aplicativo Uber. E também uma brincadeira entre dois jovens terminou com a morte de um deles no Rio de Janeiro. Tudo por causa do erro de avaliação de um policial. Uma brincadeira acabou em morte no Rio de Janeiro. Um rapaz simulou um assalto para assustar um colega. Só que ele foi confundido com um criminoso e morto por um policial. Uma brincadeira entre amigos, um erro de avaliação e o Wallace de Souza Gílio, de 22 anos, acabou morto na esquina de casa. Segundo testemunhas, o rapaz estava na garupa da moto de um colega. Eles avistaram um conhecido na calçada e, para pregar uma peça, simularam um assalto. Um policial militar que passava se assustou, sacou a arma e fez o disparo. O Wallace foi atingido e morreu na hora. Ele chegou e falou, perdeu, brincando com os garotos, e o cara deu um tirão no pescoço dele. Ele poderia muito bem ter abordado, o rapaz estava sem camisa, não tinha volume, não tinha nada na mão dele. Ele não averigou. O PM se apresentou à divisão de homicídios e já prestou depoimento, mas não teve a identidade revelada. Ele foi afastado das ruas, teve a arma apreendida e vai responder em liberdade pelo crime de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A Polícia Militar também instaurou uma sindicância para apurar responsabilidades. O Wallace deixou uma filha de 1 mês. Não é um tipo de brincadeira correto mesmo, não. Ele fez uma coisa que não é uma brincadeira e aconteceu essa fatalidade. Em várias cidades do país, taxistas fizeram protesto contra os motoristas que trabalham com o aplicativo Uber. No Rio de Janeiro, houve carreata e um policial teve que conter um homem exaltado. Em Belo Horizonte, a manifestação reuniu 1.000 taxistas. Em Brasília, eles fecharam 2 faixas do eixo monumental. Em São Paulo, a marcha fechou um viaduto. No final da tarde, a Justiça negou o pedido de suspensão da lei que proibiu o Uber. O governo brasileiro autorizou a permanência de 43 mil haitianos que entraram no país pela fronteira do Acre. Eles não se enquadravam na condição de refugiados. Pelo segundo dia seguido, policiais e estudantes se enfrentaram numa escola estadual em São Paulo. Pais e alunos ocupam o prédio em protesto contra o novo projeto de reorganização do ensino público. O governo entrou na justiça pedindo a reintegração de posse do colégio. Tempo seco e quente na maior parte do país. Em Brasília, o calor aumenta e a máxima chega aos 35 graus. Em Manaus, faz 37. Já no sul, os temporais não dão trégua. Áreas de instabilidade e ventos úmidos provocam chuva forte nos 3 estados. O Rio Grande do Sul será o mais atingido. Em um dia, algumas cidades podem receber quase todo o volume de água que costuma cair em novembro. Nas outras áreas cinzas, a chuva é isolada. Faz sol nesta parte do centro-oeste, norte e nordeste. No Rio de Janeiro, pancadas de chuva e calor, com 33 graus. Em Aracaju, faz 31. Em Belém, 36. Em Florianópolis, chove forte e faz 24 graus. O pagamento do 13º está próximo e vai movimentar 173 bilhões de reais na economia do país. É muito, mas esse dinheiro tem destino certo para quase metade dos brasileiros. Jailde vai começar o ano com o nome limpo. Ela negociou a dívida do cartão de crédito e vai usar o 13º para pagar a conta. De 1.100, 1.101 para 400 reais à vista.
Vai pagar à vista? Vou pagar à vista. Enquanto apenas 8% dos brasileiros pretendem usar o dinheiro para comprar presentes, mais de 40% vão fazer o mesmo que Jailde. As contas em primeiro lugar. Cartão de crédito, vai acumulando. Prestação da casa, né? É muita dívida pendurada. Para se ter ideia, 57 milhões de brasileiros têm pelo menos uma conta em atraso. Cartão de crédito, empréstimo bancário, financiamento ou aquelas contas básicas mensais que ficaram para trás. Qual pagar primeiro? A dica dos economistas é começar por aquelas que têm os juros mais altos. O crédito rotativo do cartão de crédito ou mesmo o cheque especial devem ser quitados em primeiro lugar, né? Porque elas têm um juros muito elevado que cresce muito rapidamente e compromete cada vez mais a capacidade do consumidor pagar. Aí, se ainda sobrar algum dinheiro, que tal planejar o ano que vem? Pensar que a gente está chegando em janeiro e aí tem renovação de escola, tem IPVA, tem IPTU. É importante começar a poupar. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição estão na íntegra no R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com a Batalha dos Confeiteiros e a gente espera amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite e até amanhã.